Tip-top faz a chuva cuspindo na vidraça da minha janela goteja, goteja das árvores encharcadas de terra e folhas ensopadas respingos, splash e poços, saltando em seu caminho para as escolas. Onomatopeia, palavra que imita os sons associados aos objetos ou ações a que se referem. A propriedade de uma palavra soa como ela representa. A água tem muitas. A relação interdependente entre água e som é muito fundamental para a nossa conexão e compreensão da água. A chuva bate e tamborila. As ondas rugem. O riacho murmura e sussurra. As postas de lama sufocam. São intrinsecamente tecidos no próprio código linguístico da nossa língua. Muitos exploraram a poderosa conexão entre som e água. Temos uma Sura Emoto, e seu estudo explorando o impacto do som na estrutura molecular da água. Temos aqueles que gostam de brincar com semântica. A Peter Davey, um saxofonista que inventou um aparelho que ferve a água com ondas sônicas. O uso inovador do som, juntamente com a água, parece não ter fim. Tanto que, nos últimos tempos, biólogos estão descobrindo que a água ultrassônica pode tratar até as infecções mais resistentes e curar feridas em um ritmo rápido. Em um futuro onde o eletromagnetismo fosse aproveitado com a maior inovação, a água, som e frequência deveriam ter um papel importante a desempenhar. E é claro que sim, eles queriam que nós soubéssemos que sim, e não apenas a água aqui na Terra. Eles estavam nos dizendo para olhar para cima e queriam que soubéssemos que o que eles avançaram aqui na Terra só foi possível porque eles estudaram o que existia acima. No começo, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas, e Deus disse: que haja luz, e houve luz. E Deus disse: que haja um firmamento no meio das águas, e deixe-o separar as águas das águas. E Deus fez o firmamento e dividiu as águas que estavam abaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Gênesis 1:7. Alguns criticam a tradução da Bíblia King James pelo uso da palavra firmamento, mas no original em hebraico, a palavra é hakia, que se traduz diretamente como firmamento. Na nova versão internacional, é chamado de The Vault. Na versão padrão em inglês é uma expansão. Na tradução Boas Novas é domo. O que é importante, porém, é que em todas as traduções, a noção de firmamento ou abóbada, separar as águas acima das águas abaixo, não muda e permanece consistente. A água acima do nosso reino. O telescópio é um instrumento interessante, ao mesmo tempo, um aparato para descoberta e, simultaneamente, uma arma de engano. Existem dois tipos principais de telescópios, o refrator e o refletor. Um refletor usa uma lente objetiva, geralmente uma lente convexa, e um refrator utiliza apenas um ou uma combinação de espelhos curvos para refletir a luz e mostrar a imagem. Muitos telescópios refletores usam um espelho côncavo ou parabólico. É assim que um reflexo se parece. Nesses espelhos, os olhos com os quais nascemos e com os quais vemos o mundo afora são lentes convexas. Não testemunhamos o mundo através de reflexos de espelhos curvos. Este é Júpiter, visto através de um telescópio refletor newtoniano. E apesar da leve distorção esférica causada pelo espelho refletor, isso ainda não é o que a NASA nos mostra. Sua mente vê imediatamente um planeta, porque você foi programado desde o nascimento para associar uma imagem como esta com a noção de um planeta, da mesma forma que você associa a Lua a uma bola de rocha por padrão. Mas como você pode ver aqui,
Os telescópios refratores e refletores produzem imagens semelhantes às da Nikon P900. As lentes Nikon foram criticadas por alguns astrônomos por não ter o poder de realmente ver os astros acima. Mas como você pode ver aqui, não há muita diferença entre a Nikon e os dois tipos de telescópios, e em cada um vemos que Júpiter está irradiando algum tipo de luz própria. Astrônomos amadores e profissionais apresentam imagens como esta, mas veja o que acontece a seguir. Eu observei Júpiter e coletei dados por volta de 1 hora e 50 minutos. Aqui está o resultado. Os astrônomos aqui estão usando software de processamento de imagens para transformar suas imagens e filmagens cruas que exibem um objeto circular no céu acima de nós, irradiando sua própria luz em um planeta estilo NASA. E este tipo de imagem processada, adulterada, não é o que vemos com nossos próprios olhos através dessas lentes. Eu não estou dizendo que isso é um engano liberado. Astronomia é uma prática própria, mas é muito importante nunca confundir as imagens e filmagens altamente editadas que aceitamos como realidade. E também vale a pena estar atento àqueles que estão sendo muito manipuladores. Geralmente são os astrônomos, com o seu patrocínio pago de revistas e sites. Também é importante observar que o que chamamos de planetas não são realmente planetas. Elas são estrelas errantes, e todas as estrelas errantes são da natureza semelhante à Lua. Ao contrário do resto das estrelas acima do nosso firmamento, seu curso na jornada acima de nós não são fixos e consistentes. Seus caminhos se desviam dos caminhos concêntricos que o resto das estrelas consistentemente fazem em torno da estrela polar. E a razão para isso é porque não estão localizadas dentro das águas, além do firmamento. Elas são muito diferentes, e sua função é muito mais oculta. O seu significado para a vida aqui na Terra é muito mais importante do que nós imaginamos. Estaremos retornando à verdadeira natureza dos chamados planetas e à Lua mais tarde. Lutando nas águas, Arcturus é uma das estrelas mais brilhantes do céu. Aqui está a impressão artística da estrela, na revista científica. E agora aqui está Arcturus visto através de um telescópio refrator. Não há nenhuma semelhança. O que vemos através desta filmagem de telescópio é muito semelhante ao que vemos quando você aumenta o zoom nas estrelas acima com uma câmera Nikon poderosa. Muitos criticam um telescópio refletor porque pode produzir a aberração cromática. Aberração cromática é uma falha da lente em focar todas as cores para o mesmo ponto. O resultado pode ser uma franja roxa, e nós a vemos aqui. As fotos podem sofrer de aberração cromática. Curiosamente, a Nikon não produz a mesma aberração cromática ao aproximar a Arcturus. Portanto, você poderia dizer que a Nikon é realmente mais confiável e estável, tanto através das lentes telescópicas quanto da Nikon. Arcturus está pulsando, mudando, ondulando. A dança é em geometria. Muitos pularão de seus assentos e exclamarão: é por causa da distorção atmosférica e a poluição luminosa. É porque Arcturus está muito longe. Mas se é uma distorção atmosférica, então por que todas as estrelas exibem suas próprias geometrias únicas e padrões de luz? Todos deveriam distorcer de uma maneira constante, unificada. Não é distorção atmosférica. As estrelas são bolsões de sonoluminescência nas águas acima. Elas são autoiluminantes, irradiando sua própria luz e frequências nas águas acima. Nossas próprias lentes convexas olhos nos dizem que há algum tipo de água acima. Vemos nas estrelas. E quando os foguetes acidentalmente atingem o firmamento, como eu disse antes, apenas porque os chamados planetas ou estrelas se parecem com a Lua, não significa que eles são sinônimos de estrelas nas águas além.
Elas são algo totalmente intrigante. Nossos predecessores avançados queriam que nós observássemos as estrelas. Eles queriam que entendêssemos que a vibração eletromagnética e frequência produzem bolsões de sonoluminescência nas águas acima. Eles estavam apontando, porque eles queriam que soubéssemos que a água era a chave para destrancar o real potencial da energia eletromagnética. Eles queriam que soubéssemos que, uma vez coletada, a energia eletromagnética etérea poderia ser fundida com água para que pudesse ser armazenada e distribuída. E uma vez produzida, a água podia ser manipulada, aprimorada e elevada a um nível de novas possibilidades, através do uso da vibração, frequência e do próprio som. Nossa civilização depende da indústria que chamaremos de águas vivas. Seu avanço tecnológico possibilitou transformar toda a Terra em uma rede elétrica. Mas esta rede só foi possível por causa da água. A civilização do futuro seria um mundo de água eletromagnética. Canais não são um grande segredo. Eles são encontrados em todo o nosso reino, tanto os grandes quanto os pequenos. A maioria dos grandes canais ao redor da nossa Terra está conectada ao oceano, águas salgadas, um excelente condutor de eletricidade com cloreto de sódio ionizado. Temos o Canal de Corinto conectado ao Mar Egeu. Temos o Canal do Panamá, que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico. O Canal de Suez conecta-se ao Mar Mediterrâneo. E há o Canal de Divinadon, conectado ao Mar de Azov, ao Mar Cáspio e o Mar Negro, com as principais redes oceânicas. Todos os canais construídos antes da década de 1920 não foram construídos por nós ou aqueles nos livros de história. Nós os herdamos. Enquanto a narrativa oficial nos conta que o Canal de Volga foi determinado durante a década de 1950, sua construção, regularidade, como o Sul no século XVI, todas as narrativas em torno da construção desses canais são puramente fabricadas, e mostrarei como mais tarde em nossa jornada. Uma vez que você começa a prestar atenção, torna-se muito evidente que a maioria dos continentes e países apresentam uma combinação de canais e rios que abrangem toda a própria Terra. Os cidadãos do Velho Mundo utilizam os oceanos e rios para criar uma rede de hidrovias interligadas para fornecer água para todas as áreas de habitação. A fim de passar por seções difíceis e manter o fornecimento funcional, eles construíram aquedutos e viadutos. Às vezes, estes eram construídos com o propósito de energizar a água, enquanto ela passava através e em diferentes áreas. É por isso que muitos foram projetados com estruturas arcadas simétricas. Os romanos não construíram essas estruturas. Toda a infraestrutura de tantas cidades que encontramos em nosso reino é projetada em torno de sistemas de canais. Olhe para Amsterdã, jogando de cima, as linhas geométricas precisas de grade aqui não são estradas, são canais. O único propósito era fornecer água de uma área para a outra. A água era armazenada e manipulada para uma variedade de propósitos em reservatórios, torres de água, estações elevatórias, sistemas e outras estruturas. A água também funcionava para fornecer o equilíbrio necessário de uma rede complexa de produção eletromagnética, distribuição e consumo que gerava muito calor e magnetismo. A água fornecida não apenas um equilíbrio de diamagnetismo, mas também garantia que toda a rede não superaquecesse. Ao olhar para todos esses magníficos geradores e outros instrumentos de poder do mundo antigo, podemos sempre encontrar água por perto ou os restos de armazenamento de água. Às vezes, isso está escondido principalmente na subterrânea. Muitos não imaginam que vários dos chamados sistemas e reservatórios vitorianos operam muito abaixo de muitas de nossas cidades. E outras vezes, é uma característica central dessas estruturas, um exemplo do qual é o que os controladores desenharam como fossos de castelos. A rede eletromagnética de água não era apenas uma versão energizada do que já estamos familiarizados em nossas cidades e vilas. Era muito mais.
muito, muito mais magnífico, impressionante e futurístico do que poderíamos imaginar. A grande rede estava conectada a enormes centrais de usinas de energia, do que eram mais apropriadamente denominadas.